Olá, minhas amigas e meus amigos, que felicidade começarmos o nosso curso de Lei Orgânica do DF. Eu espero que nós tenhamos um excelente aproveitamento dessas aulas. Para vocês que ainda não estão tão acostumados, por favor, imprima o seu mapa mental desta aula, que está aí embaixo do seu vídeo, para que a gente possa, então, preencher as lacunas que estão aqui previstas no mapa mental, para que a gente possa ter, então, um material todo bonitinho, preenchido, para que a gente possa, nesse mapa mental, estudar os artigos 1º e 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal, à luz de algumas considerações doutrinárias e jurisprudenciais. Tá certo? Então, sem mais delongas, pode botar aí o mapa mental na tela. Vamos lá, começar com essa análise desse artigo 1º da Lei Orgânica. Muito bem, gente. A Lei Orgânica começa dizendo que o Distrito Federal tem as autonomias política, administrativa e financeira. Posso brincar aqui com a sigla PAF. Olha só, gente. Realmente, o que o artigo 1º da Lei Orgânica está dizendo é que nós temos o Distrito Federal como uma entidade federativa dotada de autonomia. Autonomia é uma palavra muito característica das entidades federativas. Os municípios, os estados, o Distrito Federal tem autonomia administrativa, ter a sua própria administração direta e indireta, ter autonomia política, que é ter os seus próprios governantes, e ter autonomia financeira, que é ter as suas finanças públicas, os seus tributos. Então, muito bem, o Distrito Federal, como entidade federativa, tem autonomia política, administrativa e financeira. Mas volta aqui para o mapa mental, porque a gente tem a nossa primeira canetinha, que eu vou pedir que você anote, tá? Eu vou ditar, e você vai escrever o seguinte, para preencher o seu mapa mental. O Distrito Federal não tem soberania. Você vai botar entre parênteses, que é um atributo exclusivo da República Federativa do Brasil, tá certo? Fecha aspas. Então, é o que você tem que anotar neste primeiro quadrinho aqui. Veja bem, relembrando, para que eu não precise repetir o que você precisa anotar, você pausa o seu vídeo ou dá um rewind e você faz, então, uma anotação exatamente do que eu pedi para que você escreva, para eu não precisar ficar repetindo ou esperando você anotar. Então, lembrando que todos esses preenchimentos que eu estou te pedindo, é para que você anote algumas considerações, alguns conhecimentos que eu acho que tem grande chance de cair na prova. Por isso que eu estou pedindo para você escrever de próprio punho, porque são apostas minhas, são informações importantes que eu adoraria que, destacadas no seu mapa com a sua própria letra, você apreenda de forma bem sólida, de forma bem legal, para na hora da prova não errar qualquer uma dessas informações. Então, esse primeiro preenchimento, o Distrito Federal, gente, não tem soberania, que é um atributo exclusivo do Estado brasileiro, tá? As entidades federativas, como o DF é uma entidade federativa, só tem autonomia. Espetáculo, volta aqui para o mapa mental. E o DF deve obediência aos princípios constitucionais, isso não tem maiores peguinhas de concurso. A segunda informação que eu quero que você anote nesta segunda canetinha aqui, eu vou te ditar o seguinte, você vai escrever o seguinte: o Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil. O DF integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Isso está no artigo 2º, na verdade, da Lei Orgânica, mas você já anota aí como uma introdução, que também é muito importante, gente, essa informação. Como vocês que já estudaram direito constitucional sabem que o Brasil é uma federação e toda federação é caracterizada pelo princípio da indissolubilidade. Nenhuma entidade federativa pode pretender se separar do todo, do Estado brasileiro. Não existe o chamado direito de secessão, o direito de separação de uma entidade federativa. O DF integra essa união indissolúvel do Brasil e o DF não pode se separar do Estado brasileiro. Esta informação repete o artigo 1º da Constituição Federal, porque nós somos uma federação. Muito bem, não deixe de saber disso na prova. E o que mais tem aqui no mapa mental, eu também estou dizendo, o próprio artigo 1º
da lei orgânica traz essa informação. O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição e da lei orgânica do DF. O que é que eu vou pedir para você anotar aqui nessa canetinha, gente? O DF adota uma democracia semidireta ou participativa, né? O DF adota uma democracia semidireta ou participativa. Esta norma aqui, gente, da lei orgânica, está se espelhando no artigo 1º da Constituição Federal, o seu parágrafo único, que diz a mesma coisa. O poder é exercido pelo povo diretamente, nos termos da Constituição e da lei orgânica. A gente vai ver esses mecanismos, plebiscito, referendo, iniciativa popular, mas também por meio de representantes eleitos. Então, parte da democracia brasileira é direta, parte da democracia brasileira é chamada de indireta ou representativa. Os representantes eleitos exercem o poder em nosso nome. Como é o resultado destas duas partes, a gente chama de democracia semidireta ou semi-indireta, também chamada de democracia participativa. Dizer que o DF adota uma democracia representativa ou indireta está errado. Isso é apenas uma das partes, tá? O que o Brasil adota, e o Distrito Federal também adota, é uma democracia semidireta, parte direta e parte indireta. Eu apenas estou repetindo o que a doutrina diz em direito constitucional, isto está dito aqui na lei orgânica, e eu estou trazendo este complemento doutrinário para você não errar isso também em sua prova, tá bom? Vamos continuar. Olha aqui, descendo no mapa mental, olha só, vamos descer no mapa mental e a minha imagem vai subir, né? Vou aqui ficar agora aqui na parte de cima, olha eu aqui, mas você vai continuar prestando atenção no mapa mental, gente. Olha só, aqui nós começamos no artigo 2º da lei orgânica do DF a falar dos valores fundamentais do Distrito Federal. Volta aqui para mim. Esses valores fundamentais do Distrito Federal são muito semelhantes ao que a Constituição Federal chama de princípios fundamentais do Brasil. No artigo 1º da Constituição Federal, aqui artigo 2º da Lei Orgânica do DF. Leia, por favor, aí agora, dê um pause aí no vídeo, leia o artigo 1º da Constituição Federal, que você vai ver quais são os princípios fundamentais que a República Federativa do Brasil tem, de acordo com o artigo 1º da CF. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Quando você olha para o artigo 2º da lei orgânica, é praticamente idêntico, com uma ressalva. Lá na Constituição Federal se fala soberania. Aqui se fala preservação da autonomia do DF. Porque o DF é autônomo. O Estado brasileiro é soberano. Então, não confunda, a soberania é um princípio fundamental do Brasil, a preservação da autonomia é um valor fundamental do Distrito Federal. Tá bom, gente? Então, veja que tem muita relação entre esses artigos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do DF, mas veja essa diferença, pode botar aqui no mapa mental. Então, gente, eu estou trazendo aqui, né, esses valores fundamentais, preservação de sua autonomia, plena cidadania, inclusive a Lei Orgânica usa a palavra plena, né, enquanto que a Constituição fala, a federal fala apenas em cidadania, não tem muita diferença. Dignidade da pessoa humana, que mais? Pluralismo político e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Muito bem, o que é que eu quero que vocês entendam? Com essa pequena diferença, então, nós temos esses valores fundamentais do DF. Volta aqui para o mapa mental, porque na preservação de sua autonomia, olha aqui, gente, quais são as autonomias de uma entidade federativa. Eu botei aqui o que toda entidade federativa autônoma possui. Autonomia normativa, de ter o seu ordenamento jurídico, autogoverno, de ter os seus representantes, o governador, os deputados distritais, ou seja, de ter um governo e políticas públicas próprias, autoadministração, ter a sua própria administração pública, existe a administração pública direta e indireta aqui do Distrito Federal, autonomia financeira, tributária e orçamentária,
que é contar com finanças públicas, tributos e orçamentos próprios. Ou seja, pessoal, é até mais do que aquele PAF, Política Administrativa e Financeira, que estava lá no artigo 1º da Lei Orgânica. Aqui já é uma complementação doutrinária, tá? E eu destaco uma das que você poderia não lembrar na hora da prova, bota aí de novo no mapa mental, ó. Auto-organização, gente, significa ter o poder de estabelecer a sua própria organização político-administrativa fundamental na forma de uma Constituição. A lei orgânica do DF é a Constituição do Distrito Federal. O Distrito Federal tem o poder de auto-organização, a sua autonomia inclui o poder de auto-organização, que nos municípios é a lei orgânica municipal. Nos estados é a Constituição estadual. No Distrito Federal é a lei orgânica do DF. E aqui eu abro um parêntese. Nesta aula 1.1, você recebeu este mapa mental para ser impresso e você também teve aí acesso a um material complementar. Este material complementar, eu peço que você leia, eu não vou trabalhar com ele em sala de aula, é uma parte mais introdutória, explica o porquê de termos uma lei orgânica, explica que a lei orgânica do Distrito Federal é uma norma hierarquicamente superior às leis do Distrito Federal, lei ordinária, lei complementar. Então, a lei orgânica do DF é a Constituição do DF, gente, que é hierarquicamente superior às outras normas, que ela é a Constituição do Distrito Federal. Tá? Então, leia esse material complementar como noções introdutórias para você não cair de paraquedas na lei orgânica, digamos assim. É interessante que você tenha esse material introdutório na cabeça e a gente já começa, então, né, nas nossas aulas, trabalhando os nossos mapas mentais, esperando que você tenha lido esse material complementar para ter uma boa absorção, né, desse curso e dessas primeiras aulas. Muito bem, vamos voltar aqui, então, para o mapa mental. Expliquei a auto-organização. Aqui você tem, né, tranquilamente entendendo quais são as autonomias do DF. Aqui em plena cidadania, que é o segundo valor fundamental, eu peço que você anote nessa primeira canetinha o seguinte. Primeira canetinha, titularidade de direitos políticos, entre parênteses, cidadania estrita. E nesse segundo quadrinho, você vai anotar integração na sociedade estatal, vírgula, titularidade de todos os direitos fundamentais, entre parênteses, cidadania ampla. Tá? Se você não conseguiu anotar aí, volta um pouco, dá pause e anota aí, por favor, porque agora eu vou explicar o que é que eu quero dizer. A doutrina de José Afonso da Silva vai trazer de forma muito tranquila, gente. A cidadania, que é princípio fundamental do Brasil e que é valor fundamental do Distrito Federal, não é apenas a cidadania no sentido stricto sensu, que seria a titularidade de direitos políticos, votar e ser votado. Cidadania aqui não é só isso. Cidadania, gente, é também a cidadania em sentido amplo, que significa ter a titularidade de todos os direitos fundamentais, de todas as gerações, você ser integrado à sociedade estatal, gente. Uma pessoa que esteja numa condição de uso de drogas e numa condição de completo vício, aquelas pessoas, infelizmente, né, que a gente sabe da situação degradante das cracolândias, aquela pessoa, gente, não é um cidadão. Ela está ali desprovida de todos os seus direitos fundamentais básicos, de grande parte deles, e essa pessoa precisa ter um olhar especial do poder público para ela ser integrada na sociedade estatal em seus direitos e deveres para com a sociedade. Então, ter a cidadania é dar a todas as pessoas a titularidade de todos os direitos fundamentais, fazer com que as políticas públicas atendam a toda essa comunidade que precisa de uma atenção especial, políticas de assistência social, transferência de renda, moradia, saneamento básico.
Então, gente, o que na época dos estados absolutistas se falava em súdito, depois dos estados de direito, você fala em um cidadão, não mais em um súdito. Então, a palavra cidadania tem uma carga muito mais forte aqui do que a mera titularidade de direitos políticos. Isso cai em prova e eu não gostaria que você errasse, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide, em que você tem, depois da plena cidadania, você tem agora outro valor fundamental, que é o da dignidade da pessoa humana. Eu trouxe essa primeira informação aqui, que na verdade diz que a dignidade humana é o valor jurídico de maior hierarquia axiológica da lei orgânica, né? Então, o maior valor que o Distrito Federal possui é dar uma vida digna às pessoas que se submetem ao ordenamento jurídico e ao poder do Distrito Federal. Então, a doutrina diz isso. No livro de Gilmar Mendes, por exemplo, você vai ver ele falando, olha, a dignidade humana é um sobreprincípio, é o valor axiológico mais caro e mais maior, né, de maior superioridade da Constituição Federal e da lei orgânica. Muito bem, só que isso não significa hierarquia jurídica. É apenas uma maior hierarquia axiológica, uma maior importância valorativa. Então, isso pode cair na prova, essa primeira informação, e as que eu vou anotar aí, pode botar aí no mapa mental, tá? É o seguinte, olha só, primeira canetinha que eu quero que você anote, é o seguinte, eu vou botar a dignidade da pessoa humana com essa sigla, tá? DPH. Né? Eu peço que você anote dessa forma. A DPH não é absoluta, né? A DPH não é absoluta e admite ponderação com os demais princípios. Segunda canetinha. A DPH não é hierarquicamente superior às demais normas da lei orgânica do DF, da LODF. Terceira canetinha. A dignidade da pessoa humana, a DPH, exige o respeito aos direitos fundamentais de todas as gerações / dimensões. Então, anote essas 3 informações sobre a dignidade da pessoa humana. Qual é o resumo que eu faço aqui para vocês, gente? Tudo isso pode cair em prova. Eu estou querendo cercar a questão para que você não erre de jeito nenhum. A dignidade humana é o valor mais alto do ordenamento jurídico do Distrito Federal. Mas não há hierarquia jurídica dentro da lei orgânica do DF, assim como não há hierarquia jurídica dentro da Constituição Federal. O artigo 2º da lei orgânica não é maior, hierarquicamente superior ao artigo 200. Então, não existe hierarquia jurídica dentro da lei orgânica do DF e a dignidade da pessoa humana, por mais que seja mais importante axiologicamente, não é hierarquicamente superior. E a outra informação, a dignidade da pessoa humana, ela tem um caráter relativo, não absoluto. Isso cai demais em prova, tá? Porque a dignidade humana é importante pra caramba, só que ela tem que conviver com os demais direitos e os demais princípios da lei orgânica, gente. A intimidade vai ter que respeitar e conviver com a publicidade, né? A liberdade vai ter que conviver também com outras restrições legais. A gente é livre para fazer qualquer coisa, a não ser que a lei traga uma proibição. Então, a dignidade humana, ela convive com outros princípios e outros direitos da lei orgânica. Ela não é absoluta, ela tem que conviver em um regime de ponderação com os demais direitos da lei orgânica. E, por fim, a dignidade humana, ela tem esse caráter também de respeito a todos os direitos fundamentais, né? Foi essa terceira informação. E o que é que eu quero que você entenda, gente? Pode cair na prova uma questão assim: se o governador do Distrito Federal desrespeita aí determinada norma que tem a ver com a intimidade das pessoas, ou que tem a ver com a liberdade dos cidadãos, isso é uma afronta à dignidade humana, certo? Porque quando o poder público afronta qualquer direito fundamental, ele afronta a dignidade humana, tá? A dignidade humana, gente, é a concretização, pela natureza do homem, de todos os direitos fundamentais que
concretizam essa sua natureza digna, essa sua dignidade. As coisas, ela tem preço, as pessoas têm dignidade. Então, a dignidade humana é a soma de todos os direitos fundamentais, nisso tem uma relação com cidadania. Tá? A dignidade humana exige o respeito a todos os direitos fundamentais, não deixe de saber isso na prova. E aí, por fim, gente, nós temos aqui o pluralismo político, que eu queria que você anotasse a seguinte informação nessa canetinha aqui. Não se resume ao pluralismo político, não se resume ao pluripartidarismo e abrange a liberdade de manifestação de pensamento, direito de reunião, etc. Então, não se resume ao pluripartidarismo e abrange a liberdade de manifestação do pensamento, vírgula, direito de reunião, etc. Qual é o peguinha que eu não quero que você caia de jeito nenhum? Cai na prova. É um valor fundamental do DF o pluripartidarismo. Está errado. O valor fundamental do DF é o pluralismo político. Pluripartidarismo, gente, que é disputas eleitorais com mais de um partido, isso é uma parte do pluralismo político. O pluralismo político é uma consequência direta do princípio democrático e ele abrange liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de reunião, liberdade de convicção política, filosófica. Então, é muita coisa, é muito mais do que o pluripartidarismo. Se cai na prova apenas o pluripartidarismo como valor fundamental, está errado. E é essa a dica que eu quero lhe dar para você não errar isso na prova. Voltando aqui para o mapa mental, você leia que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa impõe que a livre iniciativa, gente, ou seja, o empresário, ele tem que respeitar direitos trabalhistas, função social da propriedade, livre concorrência, direitos do consumidor, meio ambiente, tudo que está escrito no artigo 158 da Lei Orgânica, que é a ideia de que a ordem econômica, a livre iniciativa, tem que conviver com direitos do trabalhador, meio ambiente, consumidor. É valorização da livre iniciativa e do trabalho. Então, é um capitalismo humanizado. Tá? Isso cai de muitas formas, né, numa prova, e você não deve deixar de saber que a Constituição Federal e a Lei Orgânica trazem esse capitalismo humanizado que tem que conviver com diversos interesses sociais, interesses coletivos da comunidade. Ok? Está aqui escrito, leia o que eu escrevi no seu mapa mental. E para finalizar essa aula, o parágrafo único do artigo 2º diz: ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de... Aí vem um bocado de coisa, gente. Nascimento, idade, raça, sexo, características genéticas, foi acrescentado pela emenda à Lei Orgânica número 65. Tá? O que é uma discriminação por características genéticas? A sociedade está evoluindo, gente. Vai que daqui a pouco vai ter uma cláusula num edital de concurso. Quem tem predisposição a ter uma doença genética tal, não pode prestar esse concurso. Então, o mapeamento genético pode fazer com que você seja discriminado a partir de suas características genéticas. O Distrito Federal proíbe essa discriminação por suas características genéticas. Olha aqui uma norma avançada na Lei Orgânica. Vamos continuar aqui. Por estado civil, por religião, convicção, orientação sexual, por ter alguma deficiência, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição. Né? Cuidado para não achar que isso está errado na prova. É isso mesmo. No Distrito Federal, gente, ninguém pode ser discriminado ou prejudicado em virtude de qualquer particularidade ou condição. Puxa, Léo, e as ações afirmativas, as cotas, né, nas universidades para negros, indígenas, quilombolas? Veja bem, gente. Cuidado, né, a literalidade ela está correta. Saiba que o princípio da igualdade propõe que os iguais sejam tratados igualmente, os desiguais tratados desigualmente. Muito bem. As chamadas ações afirmativas, que o Supremo várias vezes já disse que é constitucional, isto também é chamado, as ações afirmativas, de discriminações positivas. As discriminações positivas é quando você diferencia
para trazer justiça social, para igualar na prática socialmente desiguais. Então, o que está escrito aqui na lei orgânica é o que a doutrina chama de discriminação arbitrária, discriminação negativa, pejorativa. Então, essa discriminação, por qualquer um desses critérios, é que está proibido. Mas a letra da lei orgânica não diz se a discriminação é positiva ou negativa. Preste atenção na literalidade da lei orgânica, ela caindo na prova, marque certo, mas saiba que a letra, a questão do concurso pode dizer, olha, mas é constitucional cotas nas universidades ou nos concursos públicos, você possivelmente vai ter que marcar verdadeiro. E isto não afronta essa norma da lei orgânica. O que está proibido aqui é a discriminação, repito, negativa e prejudicial, né, que traga, né, prejuízos a essas pessoas por qualquer uma dessas condições. Tá certo? Finalizamos essa aula 1.1. Estude o seu mapa mental. Olha que beleza. Esse mapa mental que você preencheu aqui na nossa aula, eu gostaria que ele ficasse parecido, né? Não precisa ficar igualzinho, não, a esse mapa mental aqui maravilhoso que a gente fez, tá certo? E eu gostaria, então, que você estudasse bastante esse mapa mental e fizesse o questionário revisão. Faça o questionário revisão, assimile esses conhecimentos aqui, para na hora da prova você não errar nada, tá certo? Então, ficamos por aqui nessa aula, gente. Obrigado pela atenção e até a nossa aula 1.2. Tchau.